E dando continuidade a essa semana de conteúdo sobre epilepsia, nós vamos falar hoje sobre os exames que são mais importantes aí para auxiliar nesse diagnóstico. Estou recebendo a neurofisiologista, a doutora Isadora Queiroz, mais uma vez aqui no Viver Bem, né, doutora Isadora? Isso, Ju. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. A gente está falando de epilepsia essa semana inteira e, assim, vamos conversar sobre esses exames que você domina tão bem. E eu queria já começar falando sobre o eletrocefalograma e o vídeo eletrocefalograma. Qual a diferença desses dois? O que é cada um desses exames? E depois a gente entra para especificar isso. Pronto, perfeito. Na verdade, o vídeo eletroencefalograma é como se fosse recebendo um adendo do eletroencefalograma. O eletroencefalograma é quando a gente capta toda a atividade cerebral para analisar se ela é normal ou anormal. Ele ajuda a definir qual é o tipo de epilepsia ou qual é o tipo de crise. E ele é indicado em 100% dos casos que você tem uma suspeita de epilepsia ou eventos, crises que você não sabe se são epilepsia ou não. Depois disso, os pacientes que vão para o vídeo eletroencefalograma são pacientes em que o eletro não consegue, às vezes, definir se alguns dos eventos deles são crises ou não. Então, eu tenho um paciente que, por exemplo, relata que tem crises todos os dias e elas são assim, assim, e aí repetidamente tem eletroencefalogramas normais ou que não explicam aquele sintoma ou aquele sinal. E aí você coloca o paciente no vídeo eletroencefalograma, que é o eletroencefalograma associado ao vídeo. Então, a gente vai filmar o evento. Quando o paciente ou o acompanhante falar, olha, é isso que ele faz em casa e a gente acha que é crise. Então, você vai lá e compara o que eu estou vendo no vídeo com o que eu estou vendo no eletroencefalograma. E explico para o médico que pediu, que está acompanhando, olha, isso que ele tem realmente é uma crise desse tipo, começa nesse local do cérebro, porque com isso o médico consegue tratar de forma mais adequada os eventos. Ou também eu posso dizer, olha, isso aqui que ele tem, que ele está relatando que é crise, não tem alteração, não é justificado no eletroencefalograma. Possivelmente não seja um evento epilético. E aí você começa a pensar em outras causas que podem levar àquele ou comportamento, ou evento, ou movimento. Porque, de qualquer forma, precisa ser tratado, muitas vezes. Doutora Isadora, o eletroencefalograma a gente faz na clínica, mas o vídeo eletroencefalograma, aonde é realizado, já que tem que ficar filmando esse paciente por mais tempo? Ju, isso foi uma coisa que assim, eu realmente me orgulho em dizer que a gente trouxe para o Rio Grande do Norte, que é o seguinte, o eletroencefalograma a gente faz aonde for necessário, na verdade, porque nem sempre o paciente está em casa e vai para a clínica fazer. Isso é o mais geral, realmente. Mas a gente tem pacientes, por exemplo, bebês recém-nascidos, que às vezes estão na UTI neonatal e precisam de um eletroencefalograma. Ou um paciente que internou, está na UTI e está tendo crise na UTI, ele não pode sair. Então, a gente consegue fazer o eletroencefalograma na clínica, no hospital, na UTI e também no domicílio, que existem pacientes muito idosos, com Alzheimer, pacientes que não conseguem se locomover com facilidade. Então, a gente vai até o paciente. Para o vídeo EEG, o ideal é na clínica mesmo, a gente faz na clínica, né? Mas se for necessário, a gente também faz em ambiente hospitalar, como é o caso, por exemplo, tem pacientes que é solicitado uma avaliação pré-operatória, que o medicamento não controla tudo, e o médico, o cirurgião de epilepsia, quer saber se tem uma área que sempre as crises começam lá. Aí a gente interna o paciente, porque aí vai ficar mais dias, né? É válido dizer que os videoeletroencefalogramas normalmente são exames a partir de 12 horas, né? São exames mais prolongados, enquanto o eletroencefalograma ele dura 30 minutos, 1 hora, no máximo 2 horas. Então, a gente também faz na clínica, faz com o paciente internado em hospital, e se for o caso, é um paciente exatamente que não tem como se locomover, é muito difícil, é muito complicado, pacientes com autismo que estranham o ambiente, a gente tenta fazer no domicílio do paciente também. Onde for mais fácil de fazer. A gente começa sempre, a preferência é a clínica, por quê? Porque é um ambiente mais controlado, a gente consegue avaliar melhor, mas se for o caso, a gente pode ir aonde for necessário. Agora, eu estou associando a polissonografia, mas esse exame tem que ser feito à noite ou não? Pode ser qualquer hora do dia. Você falou que a Ai, duração é em termos, 12 geralmente horas. 12 horas. 12, 24, 36, 48. Como é que o médico avalia quanto tempo
vai precisar de videoeletroencefalograma. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com síndrome de West, ou com crise de espasmo. Normalmente isso são bebês ou pacientes com atraso de desenvolvimento, que têm 50 eventos no dia. Nesses pacientes, um exame de 12 horas vai funcionar bem. Tem paciente que tem crise mais espaçada, que demora mais. Aí ele tem, às vezes, uma crise sim, dia não, tem um monte, mas pula um dia. E aí ele vai aumentando o tempo. Não precisa ser só à noite. A gente faz bastante à noite, porque aí eu consigo pegar bastante tempo do paciente dormindo, adormecendo, acordando. Adormecendo e acordando são períodos que aparece muita alteração no eletro, quando tem, e também muito evento acontece nesses períodos. Mas pode ser à noite, pode ser durante o dia também, em qualquer período. Depende, assim, às vezes o paciente só tem crise acordado, só tem durante o dia. Aí a gente faz durante o dia. Não, ele tem em qualquer horário do dia, tem mais acordando, e aí a gente faz à noite. É em qualquer horário, Ju. Nesse caso, e em geral, a gente dá preferência, às vezes, ao período noturno, mas se o médico solicitar, especificar, a gente faz no período diurno também. E quando dura mais de 24 horas, aí são os 2 períodos mesmo. No caso, o paciente ele precisa parar de tomar a medicação para fazer o vídeo EG? Não, normalmente não, principalmente se o exame for muito curto, né? Quando é que é indicado retirar? Quando assim, eu tenho um paciente que tem crises muito... eu tenho crise, mas demora às vezes mais de 5 dias para ter. Aí normalmente o médico do paciente fala, Isadora, eu queria que gravasse uma crise para a gente definir se tem indicação de cirurgia, se realmente é crise, para a gente confirmar. Aí ele pede e a gente reduz os medicamentos. De forma alguma, a gente jamais orienta um paciente com epilepsia a suspender completamente os medicamentos da noite para o dia, porque isso é um fator desencadeante de agravamento das crises e até de necessidade de UTI, porque a crise não para. Às vezes você demorou tanto para controlar e aí tira de repente. Então, assim, pacientes que fazem exame até 48 horas, a gente geralmente não mexe no medicamento. E a gente só altera a medicação se o médico do paciente solicitar por algum motivo. Na maior parte das vezes, as avaliações que a gente faz não precisam, porque é mais uma definição. São pacientes que já têm crise em casa todos os dias e a gente precisa definir se aquilo que ele conta para o médico é uma crise epilética ou não. Para quê? Para não usar nem medicamento de mais, nem medicamento de menos, né? Para tratar. Então, assim, pode reduzir, mas não é. Todo mundo, normalmente, a indicação de reduzir vai vir do médico que solicitou o exame. Doutora Isadora, e assim, a importância desse diagnóstico, né? Você que atua nessa área, a importância desse diagnóstico preciso mesmo para o paciente. Além dessa questão do controle de medicamentos. A epilepsia não tratada corretamente, ela pode evoluir para quê? O que é que pode acontecer com esse paciente? 2 coisas podem acontecer, Ju. A gente tem 2 situações. A gente tem o paciente que vem para a gente, muitas vezes, tratando de epilepsia e ela não resolve com o medicamento e a gente fazer o exame e descobrir que não era epilepsia. Era um distúrbio do movimento ou algum outro evento. E tem o segundo paciente que muitas vezes está tratando, ainda assim não está controlado, e aí ele vem para a gente e a gente confirma que é crise epilética. Então, no caso de pacientes que têm crises epiléticas não tratadas, além do risco, se forem muitos eventos, muitas crises, de ter uma dificuldade de desenvolvimento neurológico, também, mesmo que as crises sejam poucas, se elas não forem tratadas, o paciente corre o risco, por exemplo, de continuar dirigindo sem saber que tem crise e causar um acidente automobilístico, de se machucar. Idosos, isso acontece, passa muito batido, eles não são diagnosticados e cai, quebra uma perna, faz um acidente grave. Então, para o paciente que tem crise não diagnosticada e não tratada, crise epilética, o risco é, se forem muitas crises, principalmente de piora neurológica, e nos pacientes que têm menos crises, de eventos de se machucar fisicamente, principalmente, de não estar avisado. E no outro lado, o paciente que tem uma outra enfermidade e está tratando como epilepsia, também não está sendo tratado. Ele está tomando um medicamento que não está fazendo diferença no quadro dele e continua tratando. Vou lhe citar exemplos de muito recentes que a gente tem, tratados assim, que a gente fez o diagnóstico e o paciente, assim, pôde se livrar do medicamento e tratar para a causa dele. Muito comum em adultos jovens e em idosos. Síncopes causadas por alterações cardiológicas. Todo mundo acha que qualquer desmaio, perda, porque o paciente que faz, por exemplo, uma arritmia, ele pode desmaiar
e com a falta de circulação sanguínea cerebral, ele pode fazer movimentos sugestivos de crises epiléticas. Mas essa crise não começou no cérebro, ela começou porque faltou, para ser bem simples, assim, sangue no cérebro. Então, esse paciente está tratando para epilepsia e o coração está passando despercebido. Então, você tem que diagnosticar isso também. Pacientes com narcolepsia. Eu tive um pacientezinho no Varela Santiago, ele tinha 13 anos, ele tratava desde os 7 para epilepsia. Nada resolvia a epilepsia dele. E, na verdade, o que ele tinha era narcolepsia, que a gente conseguiu identificar pela queixa, pelos exames e pelo vídeo EEG. Então, para os dois lados, é um exame que funciona muito bem, ou principalmente para adequar o tratamento. E uma coisa interessante, Ju, só continuando aqui, que você perguntou, que muitos pacientes perguntam, né? O eletroencefalograma, ele é mais curto. Então, o paciente tem que estar deitadinho, de olho fechado, colaborando. Então, aí o paciente fala assim, mas eu vou fazer um exame de 12 horas e passar 12 horas de olho fechado, sem me mexer? Não. No vídeo eletroencefalograma, justamente como ele é mais longo, os eletrodos são colocados e você é filmado fazendo a sua diária. Você vai poder ver televisão, tem gente que trabalha, se alimentar, né? Então, tudo isso. Por quê? Porque a gente filma o mais próximo do habitual do paciente. Só que ele tem que estar na frente da câmera e geralmente na cama, né? Onde a gente coloca, mas às vezes pode sentar. Quando é bebê, a gente deixa um pouco no colo da mãe. Então, assim, não é eu vou ficar parado ali 12 horas, não, porque tem muita gente que me pergunta isso também. Doutora Isadora, e com relação a esse laudo, né? Você falou desse paciente que passou 7 anos sendo tratado para epilepsia e, na verdade, quando ele fez o vídeo EEG, percebeu-se que não era epilepsia. Eu acredito que o profissional que vai laudar esse exame é essencial. Quem é que pode fazer esse laudo? Quem é o profissional que está habilitado para fazer isso? E qual a importância de ser um profissional específico para isso? Ju, tanto o eletroencefalograma como o vídeo eletroencefalograma, o ideal é que eles sejam laudados realmente por um neurologista, em geral vai ser um neurologista, que tem treinamento, né, habilitado, residência normalmente, para esses exames e complementando, em geral, atualmente, você faz uma formação em epilepsia também, né? Então, são profissionais neurofisiologistas reconhecidos normalmente pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e é essencial, como todos os exames, eu sempre costumo dizer, que você tenha uma formação e tenha conhecimento da área. Por quê? Porque você pode realmente, muitas vezes, às vezes se você não tiver cuidado, tem casos muito difíceis mesmo, que requerem estudo, repetir exame, investigar com ressonância, né? Investigar, hoje em dia tem que a gente chama de eletroambulatorial, que a pessoa vai para casa e fica 15 dias com ela, que nem um holter, passa uns 15 dias para você definir exatamente o que é crise e o que é que não é, né? Para dar o diagnóstico. Mas hoje em dia, o que é comprovado nos congressos, nos estudos, que um diagnóstico de epilepsia, quando a pessoa não tem, ele é bem mais danoso do que um diagnóstico que você, às vezes, assim, não consegue diagnosticar como epilepsia imediatamente. Nos dois você tem perda. Mas, normalmente, a maior perda é do paciente que não tem epilepsia e é diagnosticado como tal. Normalmente, tem visto nos congressos, principalmente isso. Tem casos de pacientes que foram encaminhados para cirurgia de epilepsia e que, assim, e no final das contas não tinham. Isso é muito raro, obviamente, né? Muito raro, é um caso em 1 milhão. Mas, assim, é muito importante que você seja bem diagnosticado, como eu digo, nem para tomar remédio de mais, nem para tomar remédio de menos, né? E também para tomar o medicamento certo. Porque, dependendo do tipo de eletro, existem medicamentos hoje que dizem, ó, eu junto o eletro com o vídeo, assim, essa crise clinicamente sendo assim e o eletro sendo assim, isso é sugestivo de um tipo de epilepsia. Então, vamos tentar medicamento para isso especificamente. Né? Você pode adequar melhor ao paciente, não tratar de forma genérica. E o vídeo EEG faz para o diagnóstico, mas um paciente que fez a cirurgia, depois para avaliar o resultado, também é importante? Ele também serve para essa avaliação, para essa evolução do tratamento? Serve também. É menor o caso. Normalmente, o vídeo eletroencefalograma ele é mais solicitado como uma avaliação pré-operatória. Mas o que é que pode acontecer? O paciente operou e depois de um tempo ele voltou a ter crises. As crises podem ser iguais às que ele tinha antes e elas podem ser diferentes.
né? Porque, infelizmente, tem pessoas que têm mais de um foco epileptogênico, que gera crises. E, às vezes, no primeiro exame, ou você não diagnostica esse segundo foco, por quê? Porque o outro era muito prevalente, você tirou o que era mais ativo, e aí quando você tirou aquele, silenciou um, o outro pode se manifestar. Então, no caso de pacientes que foram para a cirurgia e voltam a ter crises, né, você pode repetir o videoeletroencefalograma pelo mesmo motivo, ver se são crises epiléticas mesmo, se elas vêm de alguma área ao redor do local cirúrgico que você tirou, ou seja, ficou faltando alguma coisa, ainda sobrou uma zona epileptogênica aqui, ou se eles vêm de outro lugar no cérebro. Por exemplo, tem um tipo de epilepsia que chama esclerose tuberosa, né? E ele é muito comum em crianças e ele gera tumores que se chama túberes no cérebro. E esses túberes podem ser vários e às vezes um pode causar epilepsia e você tira e ele vai para outro, né? Outro túber pode gerar crises também. Então, nesse caso, às vezes você precisa acompanhar, mas o principal, pós-operatório, você faz se voltar a ter crises, né? Para avaliar se são crises epiléticas e se de onde elas estão vindo. Doutora Isadora, só para a gente retomar, finalizando essa entrevista, vamos só orientar quem está assistindo aqui quando fazer o vídeo EG, né? E quando fazer o eletroencefalograma. Ju, Qual a orientação que você dá? Assim, orientação bem prática mesmo, eu digo nem para os médicos, né? Mas para as mães de pacientes, a mãe chegar e fazer assim, e esse exame aqui, né? Então, o eletroencefalograma simples, normal, você faz em qualquer paciente, né? Qualquer pessoa que tem uma suspeita de que algum evento, algum sintoma, alguma queixa dela seja uma crise epilética. Se você tem desmaio, alteração do nível de consciência, então eu tenho um avô que de vez em quando ele está conversando, sai do ar e volta. Ou eu tenho criança que tem, um bebê que está fazendo uns movimentos que eu não sei o que são, né? Então relatar para o médico e aí o primeiro exame é o eletroencefalograma. O videoeletroencefalograma vai ser solicitado se o eletroencefalograma não responder essa dúvida, ou repetidos eletroencefalogramas não responderem essa dúvida, ou se o que eu digo, o paciente disse para mim que tem, não é justificado pelo eletro. Então, primeiro, sempre o eletroencefalograma é o começo da investigação e o videoeletroencefalograma ele é solicitado se eu continuo na dúvida. Mas está me dizendo que tem um monte de crise e o eletro vem repetidamente normal. Vamos fazer um vídeo para a gente gravar esse evento e documentar? Ou está tratado, o eletro tem muita descarga, a pessoa não fala que tem crise, mas alguém falou, mas de vez em quando ele fica estranho. Vamos pedir um videoeletroencefalograma. E lembrar, o videoeletroencefalograma, hoje ele está bem mais natural, mas no começo as pessoas estranhavam um exame tão prolongado e trabalhoso, né? Mas ele já é utilizado há muito mais de 50 anos no estudo das epilepsias. E agora há cerca de 10 anos que a gente trouxe para Natal, para facilitar. Antes as pessoas tinham que viajar para fazer. Né? E isso é um orgulho que a gente tem mesmo, porque a gente consegue diminuir essa limitação e diminuir o transtorno de você ter que ir para outro estado ou para outro lugar procurar esse suporte. No caso dos pacientes com epilepsia, que muitas vezes são pessoas com grande dificuldade de locomoção, e você já imaginou se realmente a pessoa tem 5, 6 crises por dia, você viajar, né, com um paciente desses. Eu vou colocar até aqui na descrição do vídeo, doutora Isadora, um link de um vídeo que eu já assisti no canal da Neurolife. Foi até você explicando o passo a passo, como é que é feito. Isso. Tem até imagens dos exames. Exatamente. Para quem tiver dúvida, baixa aqui na descrição do vídeo que tem um link, né? E eu queria lhe agradecer, doutora Isadora, e já deixar o convite, porque amanhã nós vamos continuar falando sobre epilepsia, vamos falar sobre os tratamentos, também um ponto muito importante, né? Muito. Saber que tem tratamento, para quem não consegue controlar com medicamento, tem outros tratamentos mais avançados e que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida e o controle das crises. Essa semana tá ótima, tá maravilhosa. O que eu acho fantástico é que a gente começou desde a epilepsia na infância, trazendo o doutor Pedro também, esclarecendo tantas dúvidas. Agora falando sobre os exames, amanhã a gente vai falar sobre os tratamentos, até as cirurgias. E na Neurolife as pessoas encontram exatamente todo esse suporte, né? É muito bom ter É uma segurança de que você está sendo cuidado por uma equipe completa.
Exatamente, que tem tudo para ajudar. Você não precisa estar todo mundo focado naquele paciente e buscando o melhor para ele, com tudo que ele precisa, sem sair de lá e sem ter que sair do estado mais ainda, né? É um prazer, realmente, fazer esse trabalho de epilepsia na Neurolife.